O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse para o administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs? O salmista cantava para nós: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Deus está perto de nós. Você pode repetir comigo: Deus está perto de mim. Meus irmãos, provavelmente todos nós temos alguma coisa para agradecer a Deus. Se tem alguma coisa que nos caracteriza, que é a nossa característica como cristão, é justamente o ser grato, é a gratidão. Gratos a Deus, mas também gratos às pessoas que nos rodeiam. A gratidão, dentro da perspectiva cristã, ela tem um poder de salvação. Quantos de nós temos tanto para agradecer, mas não o fazemos? Quantos foram beneficiados por outros, esqueceram de agradecer? Alguns acham que possuem prerrogativas e privilégios em comparação aos outros, e por isso eu não preciso agradecer. Quantos acham que os outros têm que agradecer, têm a obrigação de me agradecer, mas quando isso não acontece, ficam magoados, entristecidos, ressentidos? Tem gente que fica até de mal. Existem pessoas na sua vida que você teria motivos para agradecer? Quem tem motivos para agradecer, levanta a mão para eu saber. Isso. O evangelho que acabamos de ouvir, ele quer despertar em nós o sentimento de gratidão. Um pai de família resolveu contratar trabalhadores para a sua vinha. Na primeira hora do dia, ele saiu à praça e foi buscar trabalhadores. Combinou com eles uma moeda de prata e eles aceitaram. Começaram o trabalho. É bem verdade que logo em seguida o patrão saiu novamente. 1 hora, depois de mais algumas horas, depois de ter convidado os primeiros, e eles aceitaram também o convite de trabalhar. A estes, ele combinou apenas que seria justo no pagamento. Voltou algumas outras horas na praça para contratar trabalhadores, e todos aceitaram o trabalho. Faltando então
uma única hora para terminar a hora de trabalho, ele volta novamente à praça e encontra ali alguns homens que estavam desocupados. É a palavra que é usada pelo Evangelho. Por que estáis aí desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou para o trabalho. E o patrão, o pai de família, disse: então vocês podem ir trabalhar também. E eles foram. Encerrando a hora de trabalho, o patrão resolveu chamar os últimos até os primeiros para fazer o pagamento. Os últimos, ele deu uma moeda de prata porque ele quis. Também para os outros foi dado uma moeda de prata. Quando então? Aqueles que foram contratados na primeira hora do dia foram receber o pagamento, e também eles receberam uma moeda de prata, como fora combinado. Ora, meus irmãos, agora se revela o coração daqueles homens. Eles ficaram extremamente chateados e murmuravam entre eles, falavam mal do pai de família, do patrão, dizendo: é um absurdo, nós trabalhamos muito mais do que os outros, não é justo que a gente receba a mesma coisa que eles. O patrão ficou sabendo, ou melhor, o patrão ouviu o que eles estavam dizendo, se aproximou deles, e diz o texto que nós acabamos de ouvir literalmente o seguinte: amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás sendo invejoso porque eu sou bom? Ora, Deus sempre é bom, e sua bondade perdura para sempre, mesmo quando as coisas não são como nós gostaríamos que fossem. Mesmo quando perdemos o emprego, Deus continua sendo bom. Até porque o problema não é dele. O problema talvez seja, no nosso caso, do capitalismo selvagem que nós vivemos. Quando perdemos a saúde, Deus continua sendo bom. Quando perdemos o amor da nossa vida, que a gente gostaria muito de manter uma relação para sempre, Deus continua sendo. Quando perdemos um ente querido, tão jovem, mas por algum motivo não está mais entre nós, Deus continua sendo bom. Ele continua sendo bom, porém temos dificuldade de reconhecer essa bondade quando percebemos que a vida dos outros aparentemente está mais arrumada e ajustada do que a nossa. Ou seja, quando entramos num processo de comparação. O grande problema daqueles que foram contratados na primeira hora é porque, tendo eles combinado o valor e recebido, eles em algum momento se compararam com aqueles que foram contratados na última hora. O grande problema, meus irmãos, me parece que é o processo de comparação, tendo como resultado sempre a menos-valia, a infelicidade, a tristeza, a inveja e, em alguns, quando se comparam muitos, até a depressão. Quando não o vitimismo. Certamente, é muito mais fácil jogar a culpa nos outros do que reconhecer os nossos defeitos. Porém, nunca saberemos lidar com os nossos complexos, nunca iremos amadurecer. Para muitos, é muito cômodo ficar no papel de vítima. Por exemplo, por que só comigo? Ou então, por que só eu perco todas as coisas, Padre? Também, porque só eu tenho um casamento infeliz? As minhas amigas ou amigos são tão felizes nos seus relacionamentos? Ou então, por que só eu tenho problemas com a criação dos meus filhos? Porque só eu tive essa doença, Padre? Porque somente meus irmãos se deram bem na vida e eu não? Quantas vezes eu ouvi isso? Processo de comparação até com os irmãos. Deus é mau, Padre. As pessoas não prestam. Eu faço tanto por eles e não recebo nada em troca. Quem já ouviu essas coisas, levanta a mão. Para não dizer que a gente já falou, né? Minha mãe amava muito mais aos meus irmãos do que a mim. O padre tem tempo para atender todo mundo. Eu vejo toda hora de conversinha para lá e para cá. Mas quando eu marco com ele, ele nunca tem tempo. Já ouvi isso também.
Meus professores eram atenciosos com meus colegas. A culpa é do meu marido ou da minha esposa pela infelicidade do meu casamento. Mas a primeira coisa que o Evangelho hoje quer fazer em nós é quebrar esse ciclo negativo de comparações que só fazem mal. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: basta hoje de todo e qualquer tipo de comparação. Diga para ele, diga para ela que está do seu lado. Você que está em casa, faça o mesmo. Basta, chega de comparações que apenas fazem mal para todos nós. Ora, o pai de família percebe que eles estavam falando mal dele. Chamou um deles na chincha e conversou com eles. Que homem maduro, né? Eu adoro gente madura. Quando alguém fala mal de mim, a primeira coisa que eu faço é chamar a pessoa na chincha. Eu não vou levar para outros, eu chamo ela. E é interessante, meus irmãos, que esse homem chama aquele que falou mal dele de amigo. Certamente eu não chamaria alguém que falou mal de mim ia chamar de infeliz, né? Ou seu desgraçado, vem aqui que eu quero falar contigo, ou alguma coisa nesse sentido. Era um homem maduro, estava no outro nível de cristianismo. O pai de família teve uma atitude muito boa, mas quando estamos cegos, não somos capazes de enxergar nem a bondade nos outros, a bondade alheia, e muitos ainda saem difamando, como eles fizeram. Falaram mal pelas costas do pai de família, falaram mal. Papa Francisco disse certa vez que a fofoca é uma praga muito pior do que o Covid-19. Vamos repetir essa frase? A fofoca é uma praga muito pior do que o Covid-19. Quando falarem mal de você, mande dobrar a língua. Dobre a língua. Não tome essa inverdade para si. Eles não conhecem a tua história, os teus propósitos de vida, as tuas motivações. Eles não conhecem as tuas lutas. Certamente, quem perde tempo falando da vida dos outros deve ter uma vida muito infeliz. Verdade ou mentira? No casamento, na família, na profissão, às vezes com a própria autoimagem. Porque, meus irmãos, pessoas felizes são pessoas bem realizadas, bem amadas no seu casamento. Não perde tempo falando da vida dos outros. Se é para abrir a boca, que seja para valorizar, que seja para nivelar por cima. Mas se não é para isso, então que se dobre a língua ao falar do nosso nome. Jesus conclui de forma muito direta: eu não tenho direito de fazer com o meu dinheiro o que quero? Ou você está com inveja de mim, porque estou sendo bom? Com essa pergunta, Jesus descreve a sua essência. E aqui eu concluo. A sua essência era bom. Ele era um homem bom. Você não me conhece, dizia Jesus, né? Mas eu sou bom. Quem fala de você não te conhece. E porque não te conhece, também não te ama. É bom que você saiba disso. Por isso a gente só precisa dar valor, de fato, a fala do outro se é uma fala comprometida. Você sabe quem te ama. Você sabe quem está comprometido com a tua felicidade. A esta pessoa, pare, dê ouvido, escute, ouça o que ela tem a dizer. E pode ser que seja alguma coisa que nem faça tão bem para você, mas se está comprometida contigo, pare e escute. Mas tem muita gente que fala muita coisa que não tem relação nenhuma com a tua vida. A esta, não dê ouvido, não preste atenção, não leve para o coração, não tire a sua paz pela fala de quem não merece. Não merece. Quem fala de você não te conhece e por isso não te ama. Concluo. É importante sempre agradecermos a Deus e às pessoas. Não seja ingrato. O essencial é não fazermos comparações. Quem se compara com os outros fica cego. Não falar dos outros, porque você só vê a aparência, mas Deus vê o coração. E jamais escute quem não está comprometido com a sua felicidade. Concluo dizendo o seguinte: se é você que tem um vício da fofoca, talvez nem reconheça isso, ouça o que disse a primeira leitura: invoque o Senhor enquanto Ele está perto, busque-o
enquanto ele se deixa encontrar, nós podemos ser auxiliados pela graça de Deus que tem a primazia. E busque converter esse vício que faz um mal tremendo. E depois de lançado, meus irmãos, é difícil reparar o mal que nós fizemos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Amém.